Na odontologia, nós temos algumas ferramentas de diagnóstico. E eu gosto de pensar em ferramentas que são acessíveis, são práticas no nosso dia a dia, que não vai tornar o teu atendimento muito custoso ou muito fora da realidade, às vezes, de alguns pacientes. A gente sabe que tecnologia é muito bom, mas a anamnese que nós, dentistas, podemos realizar já é um meio de diagnóstico poderosíssimo, e eu falo muito sobre isso aqui. Existe o dentista que já solicita exames complementares, radiografias, tomografias, documentações ortodônticas, exames de sangue, e aí vai. E existe o diagnóstico feito através da saliva. E o que eu trago para vocês através da saliva é algo aplicável para qualquer paciente e que não onere ainda mais o tratamento do paciente. Porque muitas vezes o paciente ele tem algumas prioridades, algumas questões para se resolver de imediato, e a gente vai levar essa questão da saliva como um complemento do diagnóstico, podendo, a partir desse primeiro complemento que a gente traz, descobrir algo novo, levar algo para o nosso paciente que ele não estava sabendo que aquilo era um problema. Então, os pacientes muitas vezes normalizam algumas situações que não são normais. E isso acontece com o próprio cirurgião dentista que não tem conhecimento dessa área. Quando a gente fala, uma saliva muito viscosa, não é uma saliva adequada, a gente tem que mostrar para o paciente se a saliva dele não está adequada, o porquê. E eu vou focar um pouquinho hoje no pH para vocês, que é uma das dúvidas que mais recebo por aqui. Então, o que significa esse pH alterado? O que a gente vai pensar? Primeiro, a gente tem que, para saber o que está alterado, a gente tem que saber o que é o normal, o que é o ideal. A literatura traz vários parâmetros aí, mas é uma média de 7, o pH considerado neutro e ideal, podendo variar de 6,7 a 7,2. Essas são condições estáveis, condições de normalidade, condições onde as funções salivares estão acontecendo. E quando a gente pensa num pH neutro que está adequado, a gente pensa que esse paciente está mais protegido pela própria saliva. Muitas vezes, nesse pH neutro, há uma baixa incidência de cárie e também pouco ou nenhum cálculo formado. Então, esse é o cenário ideal. Carol, mas a gente fica o tempo todo assim? Com esse pH neutro? Não. A gente tem uma variação e o paciente também vai ter uma variação desse pH, dependente da rotina dele, das escolhas dele. Então, tudo na vida é determinado a partir de escolhas. Não podia ser diferente que a nossa saliva respondesse ao nosso estilo de vida. E é tão incrível quando a gente traz essa comunicação com o paciente. Por quê? Porque para eu entender o que está levando a uma alteração de pH do meu paciente, eu tenho que saber como que ele se alimenta, quais são as escolhas dele, qual é o hábito de higiene oral, qual a frequência, e não só o que ele ingere, mas com que frequência ele ingere. Por isso eu falo que eu sempre gosto de solicitar um diário alimentar para o adulto mesmo, não só para as crianças, para entender qual que é a rotina alimentar do meu paciente. E a partir daí eu consigo orientações que já vão me trazer uma melhora nesse pH. Então, se a gente for pensar, eu até busquei aqui na literatura, a fonte é de Baliga e colaboradores, falando sobre o pH. Então, como o pH é mantido neutro? Então, são 2 mecanismos para isso acontecer, ok? Primeiro, o fluxo de saliva, ou seja, quantidade, o volume salivar, elimina os carboidratos que poderiam ser metabolizados pelas bactérias. E também o fluxo de saliva remove os ácidos produzidos pelas bactérias. Então, a saliva em quantidade ideal na cavidade oral, ela vai ajudar em 2 sentidos com relação à manutenção desse pH, ok? Neutro. Primeiro, eliminando os carboidratos. Como que se elimina restos de alimento? A própria saliva tem o poder de autolimpeza, tem funções de lubrificar, de limpeza, de ação antimicrobiana com as imunoglobulinas. Então, a gente tem que lembrar que o fato do paciente ter restos de alimento presos na cavidade oral, num dente, enfim,
Se ele tem pouca saliva, esses alimentos vão grudar mais ainda nos dentes. Agora, se a gente tem um fluxo salivar adequado, essa saliva ela tende a ajudar a desprender o resto de alimento, a fazer autolimpeza, a lubrificar, a lavar. A boca seca não tem remoção de restos alimentares, ao ponto que uma boca com fluxo salivar adequado, ela vai ter uma limpeza ideal. E a eliminação de carboidratos é o primeiro ponto para reduzir o índice de cárie, por exemplo. Se eu não tenho essa saliva em fluxo ideal, eu vou ter mais restos alimentares. Além disso, eu tenho mais bactérias metabolizando esses restos alimentares. E a bactéria, quando ela metaboliza carboidrato, açúcar, ela vai liberar ácidos. Ácidos esses que vão interferir no pH. Então, se eu tenho um volume grande, principalmente das bactérias cariogênicas, ok? E elas têm nutrientes, elas têm substrato, onde elas vão metabolizar, elas vão liberar um ácido, tá? E esse ácido também vai contribuir para a redução do pH salivar, tá? Então, o fluxo salivar é um dos mecanismos para o pH ser mantido neutro. Então, muitas vezes eu respondo assim para os meus alunos, olha, sempre que você for pensar em correção de pH, pense em aumentar o volume. E volume principalmente produzido por glândulas parótidas, que liberam mais íons bicarbonato, pensando se eu quero aumentar o meu pH. Então, esse é um quesito importante a gente lembrar que o volume automaticamente vai trazer uma melhoria nesse pH. Segundo mecanismo para a gente manter o pH neutro, aí vem a questão da acidez de bebidas e alimentos, bem como a acidez da atividade bacteriana, que é neutralizada pela a atividade tamponante da saliva. Então, tanto a acidez dos alimentos e bebidas como a acidez das bactérias é neutralizado pela saliva. Então, mais uma vez, eu preciso ter saliva para que essa função tamponante aconteça e eu tenha os meus dentes protegidos. E eu tenho um ambiente bucal adequado para bactérias que são comensais, bactérias que são do bem. Quando existe um desequilíbrio, uma desbiose, a gente automaticamente pode ter extremos, não só no pH, um pH ácido, um pH alcalino, mas a gente pode ter extremos em todas as condições que avaliamos na saliva. E isso vai estar favorecendo tipos de bactérias que vão se proliferar naquele ambiente. Está propício aquele ambiente para ela. Isso é a famosa desbiose oral. Isso é o que acontece quando a gente pensa em desequilíbrio. Um pH, quando ele está neutro, eu estou com uma homeostase, eu estou com mais equilíbrio bucal. Se eu estou com um pH muito ácido, é um ambiente totalmente favorável para bactérias cariogênicas. E quando eu estou com um pH mais alcalino, é um ambiente favorável para bactérias periodontopatógenas. Então, Carol, existem alguns pacientes que seria extremamente relevante, obrigatório, necessário a gente fazer a verificação dessa avaliação salivar, desse pH salivar. Sim, existem pacientes que eu considero obrigatório. Ah, mas eu faço com todos? Sim, eu faço com todos. Por quê? Porque muitas vezes um paciente não precisa ter a queixa para ele de fato ter uma alteração salivar. Ele não necessariamente tem um sintoma, um sinal relevante para me fazer investigar. Quando eu falo ali com o paciente, o que acontece? Eu fiz a anamnese, eu fiz o exame clínico e eu fiz o exame de saliva. E aí, o resultado desse exame, eu vou mostrar para o meu paciente. Olha o que está acontecendo com a tua saliva. Olha esse hábito que você relatou que está tendo com relação a várias situações, né? O sono, a alimentação, a ingesta de água, medicamentos que o paciente está usando. Então, tudo isso está na minha anamnese. E aí, por isso, eu tenho as causas nas minhas mãos. E fica muito mais fácil direcionar o paciente, tanto preventivamente, para que ele não tenha uma piora do quadro, como também no tratamento. E as conclusões aí é que o pH salivar apresenta alterações significativas e, portanto, uma relevância para a gravidade da doença periodontal. É um biomarcador diagnóstico rápido para ser usado na clínica. Isso foi a conclusão de um dos artigos. Então, quando você tem a avaliação salivar, você tem um biomarcador diagnóstico também, que você vai associar de forma rápida na tua avaliação, para que você tenha ali 5 pilares que eu falo que são embasamento também para quando a gente pensa em estar fazendo avaliação salivar em todos os pacientes. Quais são esses 5 pilares? Inovação, comunicação e motivação do seu paciente, diagnóstico e prognóstico, diferencial e valorização, e o 5º pilar é prevenção. Então, apenas para aqueles dentistas que realmente queiram ter essa inovação, uma comunicação,
um diagnóstico e prognóstico diferenciados, valorização e trabalhar com prevenção de forma realmente efetiva, é que vão criar esse contexto de possibilidade de exames salivares em todos os pacientes. E isso, gente, é algo tão fácil e tão viável que todos os DEDs que fazem têm resultado.